agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado a oportunidade de viver em nossas vidas. E mais uma vez estamos aqui para viver essa oportunidade nesse encontro que temos aqui de segunda a sexta, às 8 da manhã, para falarmos de temas relevantes, meu Pai, na nossa sociedade. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui. Tenho certeza que o Senhor, através da Rosina, da Adriana, do André e desse encontro, vai nos ensinar muita coisa. E tenho certeza que as pessoas que forem assistir, estão aqui conosco e vão assistir, depois pelo canal do YouTube também, serão, meu Deus, abençoadas. Te louvamos desde já e te agradecemos. Abençoa a transmissão de internet de cada um de nós e que tudo seja perfeito como o Senhor é perfeito. Te pedimos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, vamos falar sobre o tema de hoje, que, na verdade, esses 3 dias vão ser assim, interessantes, porque vamos falar sobre o corpo hoje, amanhã a alma e quarta-feira o espírito. São assuntos totalmente ligados um ao outro. Então, vamos falar hoje sobre o corpo. Não vou demorar muito, já vou passar direto para a Rosina, porque cabeça, né, tronco e membros. Vamos falar sobre, né, o corpo. Rosina, bom dia mais uma vez. O que você trouxe para nós nessa manhã? Bom dia. Corpo, estrutura física de uma pessoa ou animal com ossos, músculos, tendões, órgãos, vasos, artérias. É responsável por manter a vida humana. Mas eu vou falar do corpo como templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Somos a habitação do Espírito Santo e precisamos manter a sua casa em boas condições, cuidando da nossa alimentação, fazendo exercícios, tendo uma mente equilibrada e ativa. Imagina a nossa casa com goteira e cano estourado, vazando água. Precisaríamos cuidar para morar nela. No Antigo Testamento, o templo era o lugar da comunhão com Deus. Jesus abriu o caminho para que nos tornássemos morada do Espírito Santo. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Somos também todos parte de um cujo cabeça é Jesus, e precisamos cuidar um dos outros. 1 Coríntios 12, 26. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Romanos 12, 5. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. O corpo é o instrumento da alma. Ele é usado pelo Espírito Santo para poder se relacionar com o mundo visível. Como corpo, Deus deu talento diferente a cada um de nós para que os usássemos pelo bem comum. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e os seus membros em particular. 1 Coríntios 12, 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O que a Bíblia fala sobre os nossos corpos? Romanos 12, 1 e de 5 a 10. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
que é o vosso culto racional. Assim, nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profeta, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom para exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Que possamos usar os nossos corpos para a glória de Deus. Somos feitos à imagem de Deus, somos criatura dele, e não podemos esquecer esse privilégio, e precisamos estar atentos, que somos todos um único corpo, com um único cabeça, que é Jesus. Ele é o Senhor, e nós, como corpo, estamos aqui para servirmos uns aos outros em amor. Deus abençoe você. Amém. Acho que essa é a grande lição, né, que a gente aprende quando a Bíblia fala sobre o corpo, principalmente o apóstolo Paulo, quando ele explica que não existe um membro mais importante do corpo. Todos são importantes. Então, acho que a lição aí é que não existe ninguém melhor do que ninguém. Todos nós necessitamos um dos outros. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos um dos outros. Isso é uma grande lição. Bom dia, Adriana. O que você trouxe para a gente nessa manhã sobre esse tema, o corpo? Bom dia a todos. Então, o corpo, gente, é muito importante e precisamos cuidar dele. Precisamos ter todo o cuidado com o nosso corpo. Bom, a mente e o corpo conversam. Tendemos a pensar a linguagem corporal como algo que reflete e expressa os nossos estados internos para o mundo externo. Mas, curiosamente, também funciona ao contrário. A posição do nosso corpo também influencia a forma como pensamos e nos sentimos. O que o nosso corpo pode sentir? Alguns sentimentos mexem com todo o corpo, como o relaxamento, a vitalidade, a embriaguez e o pânico. Outros ativam mais a parte superior do corpo, raiva, estresse, vitória e gratidão. E os que concentram na cabeça, o sucesso, a felicidade, a leitura, a depressão e o devaneio. O que podem causar no nosso corpo os sentimentos negativos? Doenças do fígado, problemas na coluna, alergias e retenção de líquidos. Isso são alguns, tá, gente? Estou colocando aqui porque existem vários sintomas por causa dos sentimentos negativos, mas eu coloquei aqui uns que são muito recorrentes. A doença do fígado, acúmulo de raiva e rancor, pode causar, tá? Pode causar. Problemas na coluna, geralmente aparecem em pessoas que gostam de fazer tudo sozinhas. Alergias, geralmente aparecem naqueles que estão sempre nervosos, irritados com as atitudes das outras pessoas. Retenção de líquidos, quando a pessoa tem uma intuição forte e que não é respeitada. Coloquei 3 exemplos aqui para a gente poder ter mais ou menos uma noção, né, de como os sentimentos negativos podem prejudicar o nosso corpo. Por isso, vamos na palavrinha, cuidado. Cuidado com seus sentimentos, cuidado com aquilo que você pensa, porque isso somatiza no seu corpo. E vamos falar um pouquinho sobre somatização. Que as pessoas hoje em dia falam muito de somatização. Nossa, somatização, mas o que é a somatização? É
refere à expressão de problemas psicológicos ou emocionais como sintomas físicos. Afetam diretamente a saúde da mente e do corpo. É geração de sintomas físicos, a partir de uma condição psiquiátrica ou psicológica, como a ansiedade e depressão, por exemplo. É o termo médico usado para a expressão corporal do estresse e algumas emoções. Bom, vamos lá. Alguns exemplos. Náuseas, dor abdominal, dor de cabeça, deficiência orgânica sexual, enxaquecas, problemas menstruais mais severos, fadiga, gastrite, alergias, infertilidade, síndrome do intestino irritado. Isso é uma somatização que vem causada da parte emocional e que reflete totalmente no nosso corpo. Bom, doenças psicossomáticas são desordens emocionais ou psiquiátricas que afetam também o funcionamento dos órgãos do corpo. Estou frisando bem, tá, gente? A somatização do que acontece com o nosso corpo quando a gente não cuida da nossa mente. Esses desajustes provocam múltiplas queixas físicas e que podem surgir em diferentes partes do corpo. É importante o acompanhamento de um psicólogo ou psiquiatra para aprender a controlar as emoções. Aí que chega o mais importante. Como que a gente vai controlar, né, e tratar, né, as emoções? Com um profissional, né? Porque quando a gente trata, a gente vai descobrir a verdadeira causa do problema. Não quer dizer que todas as doenças físicas sejam da mente, mas, na maioria das vezes, lá no finalzinho, no fundinho, tem um fundo emocional. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente sente, com o que a gente pensa. Bom, fique atento aos sinais que podem indicar doenças psicossomáticas. Aumento dos batimentos cardíacos, tremores, respiração rápida, falta de ar, suor frio excessivo, boca seca, enjoos constantes, dor no estômago, sensação de nó na garganta, manchas vermelhas ou roxas na pele. São sinais que nós precisamos, esse último que eu falei são sinais. Nós precisamos ficar atentos. Às vezes a gente está sentindo isso um bom tempo. Ah, não, isso vai passar. Fique atento, porque às vezes você deixa passar e você vai ficar sofrendo ali por um longo tempo uma coisa que você pode estar sendo curado. Você pode estar sendo tratado, descobrir a causa verdadeira desses sintomas aqui. Bom, cuidados emocionais que você tem que ter com você para que o seu corpo não sinta essa dor. Porque, na verdade, o corpo está sentindo essa dor. Passa a sentir essa dor. Mantenha equilíbrio emocional. Fale sobre o que pensa e sente. Faça exercícios físicos. Respire, faça exercícios de respiração. Né? Como é que é, Adriana? É simples. Você vai puxar seu ar totalmente. Você vai inspirar e depois você vai expirar devagarzinho. Nesses momentos que você tiver esses sinais, você já pode começar a estar trabalhando o seu corpo com esse exercício de respiração, né? Ame a sua vida. Ame você. Ame o que você faz, ame o que você é, como você é, e veja aquilo que você precisa mudar em você para que seu corpo não precise sofrer. Porque o nosso corpo, ele passa a sofrer. Então, fique atenta. Eu coloquei alguns sinais aqui, mas existem outros sinais. Ah, Adriana, eu não consigo sozinha. Eu estou tentando, já estou alguns meses, alguns anos com esses sintomas ou sinais que você falou aí, mas eu não estou conseguindo sozinha. Ah, já conversei com várias pessoas, já li muitas coisas, mas não consigo. Busque um profissional, um bom profissional que você confie para estar te ajudando, porque nós merecemos ser saudáveis. Nós precisamos ser saudáveis. Nós precisamos viver a nossa vida saudável. Então, em algum momento da sua vida pode acontecer, Adriana, eu nunca senti nada disso. Mas, de repente, você ouvindo isso aqui, algum dia você tem algum sinal, você já vai estar em alerta. Então, fique alerta com o seu corpo.
o que está acontecendo com o seu corpo, né? Esse cuidado nós precisamos ter conosco, tá? Bom, deixarei a frase do dia, né? Muito importante, porque a frase faz a gente pensar, e a gente precisa estar sempre pensando o que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer, né, para mudar certas situações. E hoje nós estamos falando exatamente o quê? Do corpo, o cuidado que a gente tem que ter com o corpo. Bom, as emoções não expressas nunca morrem. Gravem isso. Elas nunca morrem. Elas são enterradas vivas e saem de piores formas mais tarde. Deus abençoe a todos. Um bom dia. Isso quer dizer, então, que você deve sempre compartilhar as suas emoções e não deixar que elas acumulem em você, porque o seu corpo vai reagir. Muito legal, sabe, essa situação, na verdade, essa expressão do corpo, né, que eu quero dizer. Se o corpo não se expressasse, nós realmente estaríamos perdidos. Ainda bem que o corpo, ele dá sinal para tudo, né? Se a gente está com uma dor de cabeça, é porque o corpo está dando um sinal de alguma coisa. E às vezes a gente apenas toma um remédio, mas não procura saber qual é a consequência, né? Qual é a raiz? Consequência não, qual é a raiz daquela dor de cabeça? A consequência é a dor de cabeça, mas a raiz daquela dor de cabeça. Ah, só uma dorzinha de cabeça. Só que só uma dorzinha de cabeça, se ela se repetir todos os dias, tem alguma coisa errada com o nosso corpo ou com as nossas emoções, como a Adriana estava explicando. A gente tem que estar muito atento aos sinais que o nosso corpo dá. O que a gente não pode não dar atenção aos sinais que o corpo nos avisa. A Adriana quer falar, complementar alguma coisa. Aí, André, depois você já chama o André, por favor, Adriana. Sim, eu só quero complementar o seguinte, você falou uma coisa muito importante. O que nós precisamos ficar atento, não falei essa palavrinha, é a intensidade dos sinais. É isso que nós precisamos ficar atento. Essa intensidade, qual a intensidade que isso está se repetindo no meu corpo? Por exemplo, você deu o exemplo da dor de cabeça, exatamente, da enxaqueca, né? Das manchas vermelhas ou roxas no meu corpo. A intensidade que está isso. Ah, foi uma manchinha que surgiu. Não, meu corpo todo está reagindo. Então, a intensidade, a dor no estômago, né? Essa dor no estômago persiste e ela aumenta cada dia mais. Olha a intensidade disso. Então, vamos estar atentos à intensidade dos sinais e à intensidade também dos sintomas. Precisamos estar atento a isso, tá bom? Passando para o André agora. Então, é muito legal tudo que eu ouvi, né, tudo que nós ouvimos. E na minha pesquisa, eu até me surpreendi com algumas coisas que eu nem sabia que existia. Eu já há um tempo tinha um movimento chamado Body Talk, que é o corpo fala, né, que vai nessa linha aí do que a Adriana colocou, né, do que o corpo está me mostrando, quais são os sinais, como o corpo está se apresentando, né? Quais são os sintomas, vamos dizer assim. Tem um programa também, tinha um programa na televisão que era muito interessante, que é Você é o que você come. Ligado a essa questão de alimentação saudável, dos efeitos de uma alimentação prejudicial ou de uma alimentação saudável, né? Então, porque não adianta eu querer ter um corpo lindo se eu estou afogado numa alimentação ruim, né? Não há cirurgia de estética, não há creme, não há nada que resista, né? Eu tenho que colocar para dentro coisas saudáveis para que meu corpo expresse uma imagem saudável. E aí,
pensando nessa questão da imagem do corpo, eu fui fazer uma pesquisa rápida na internet e descobri uma coisa muito interessante, um movimento, tá? Não sei assim, o tamanho desse movimento, o corpo, olha que legal, o corpo desse movimento, ele tem um nome em inglês, Body Neutrality, porém, também a gente pode procurar como neutralidade corporal. E que eu achei, assim, o pouco que eu li, achei muito legal, né? Porque vem bem na contramão do que a gente vê hoje. Hoje a gente vê muita oferta na internet do corpo perfeito, corpo maravilhoso, dentes bonitos, esse negócio aqui, sei lá, como é que é o nome, né? Isso aqui, né? Tudo esticado. Esqueci o nome agora. Tem um raio de uma palavra. Harmonização facial. Eu tenho amigos que tiram foto e colocam filtro na foto, né? Aí eu tenho uma barriguinha, mas aí eu fui na praia, tiro a foto e está com filtro da barriga trincada. E isso, até onde isso é estável, até onde isso é uma brincadeira que a gente faz na internet, por exemplo, de colocar uma foto com filtro, ou até onde isso vira um vício, vira uma obsessão, vira uma coisa que começa a me fazer mal se eu não fizer. E aí, esse movimento de neutralidade corporal, ou body neutrality, ele vem bater exatamente nisso, né? De aceitar o próprio corpo, de aceitar com as imperfeições que ele tem. Eu nasci assim, eu vou ter. E é muito legal também que a gente sempre ouviu, né, desde que a gente começa a tomar consciência, né, das pessoas, de alguma forma, insatisfeitas com o próprio corpo, né? A mulher tem sempre uma estria, tem sempre uma celulite, o homem tem sempre uma gordurinha ali na barriga que ele não gosta. Enfim, todos nós temos uma insatisfação com o próprio corpo. Mas qual é o primeiro exercício? Aceitar o próprio corpo. E aceitar o próprio corpo, eu acho que é muito importante, porque converge com o que a gente tem na Bíblia, né? Que é tratar o meu corpo como templo do meu espírito. Eu sou um conjunto de corpo e espírito. Então, se eu sou um conjunto de corpo e espírito, eu tenho que cuidar dos dois. Eu cuido do espírito, indo com um aprendizado espiritual. E eu cuido do meu corpo, né, indo para um aprendizado do meu corpo. Porém, quando você cria essa consciência, quando eu crio a consciência de que o meu corpo é abrigo do meu espírito, é um templo, eu não vou deixar que coisas aconteçam no meu corpo, porque eu preciso proteger o meu espírito. Para mim, essa parte da Bíblia é assim, tão interessante, né, que ela explica até a existência, a diferença, né, nossa, né, que temos espírito, de coisas que não tem, né, coisas materiais, porém, uma cadeira, uma mesa, elas não têm um espírito. Enfim, mas alma é assunto de do outro vídeo, de outra live. Voltando à questão do body neutrality, eu acho muito legal, né? Quem quiser pesquisar, eu não pesquisei muita coisa, mas vem de encontro a essa imposição social que a gente tem de uma imagem perfeita. Não, eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito. Por vezes eu vou sorrir numa foto e o sorriso vai ficar torto. Eu não vou gostar do meu sorriso, talvez quem veja não vai gostar do meu sorriso, mas e daí? O que importa mais? Eu tenho uma pergunta que eu gosto muito, né? Você quer ter razão ou ser feliz? Eu já fiz a minha escolha. Eu quero ser feliz.
Então, eu não preciso ter razão, muitas vezes, com relação ao meu corpo, que reage de forma diferente da imposição da sociedade. Por exemplo, a questão, né, dos modelos. Existe um padrão, uma imposição. Então, só são classificados, pode ser homem também, para ser modelo quem tem um padrão de corpo. Muitas vezes esse padrão de corpo é da pessoa, a pessoa nasce com aquilo, ela tem aquela fisiologia, aquele padrão, e beleza, ela não faz muito esforço. Agora, quando a pessoa precisa fazer esforço para alcançar uma coisa que ela não tem por natureza, tem que ficar muito atento se isso se isso está sendo saudável ou não. Qualquer esforço pode entrar numa via que não é saudável. E aí, entrando na via que não é saudável, a gente pega todas essas consequências que a Adriana nos mostrou. É isso. Pegando carona no que o André está falando, que a Rosina falou, que a Adriana falou, eu escolho, né, pensar, eu escolho me conscientizar das coisas. Então, eu ouço a Rosina falar e eu penso, poxa, eu sou o templo do Espírito Santo. Eu tenho que cuidar do meu corpo com todo respeito, porque foi me dado a responsabilidade de cuidar de um templo, de uma casa. Somos uma casa. Então, eu tenho que respeitar cada membro do meu corpo. É muito interessante o que 1 Coríntios fala. Todo membro é importante. Então, às vezes, você cuida muito bem da sua barriga, que é um tanquinho, mas você não cuida muito bem da sua cabeça. Você cuida muito bem do seu glúten, mas não cuida muito bem dos seus olhos ou enfim, de qualquer outra parte do seu corpo. E principalmente da sua mente, dos seus pensamentos, do seu espiritual. A gente vai falar amanhã sobre a alma e depois sobre o espírito. Então, vamos mais a fundo nisso. E a Adriana falou sobre os sinais. Então, a gente tem que estar atento aos sinais que o nosso corpo dá. E o André, por último, falou sobre a questão do culto ao corpo. A gente tem que entender, eu já vi várias situações como essa, que as pessoas querem se espelhar no corpo de outra pessoa. Você não tem que se espelhar no corpo de ninguém. Você tem que conhecer o seu corpo, saber que você tem um sangue, um DNA único e que o seu corpo vai reagir diferente da forma de que o corpo daquela pessoa que está ali oferecendo um produto na internet reage de uma forma e o seu reage de outra. Quantas pessoas eu vi? Teve uma época que negócio de suco verde, e tem pessoas que ficaram muito doentes porque o corpo dela reagiu diferente da outra pessoa que tomava o suco verde. Então, cada corpo reage de uma forma. Você precisa se conhecer. Conhecer o seu corpo muito bem. Ele vai dar sinais para você que não vai dar para o outro. Então, conheça bem o seu corpo. Tenha uma relação com ele de respeito. Tenha uma relação com o seu corpo, sabe, de fidelidade. Respeite os limites do seu corpo. Porque aí você vai realmente ser bem-sucedido com o seu corpo. Independente se você tem uma gordurinha aqui, uma celulite ali, ou qualquer outra coisa que o seu corpo tenha diferente do outro. Respeite o seu corpo. Acho que a melhor coisa que eu aprendi nessa manhã aqui, né, é respeitar o meu corpo, respeitar a minha natureza, porque ela é diferente de qualquer outra. O meu sangue é diferente de qualquer outra pessoa. Nós somos únicos. Então, conheça ele, respeite ele, cuide dele. É o que eu aprendi aqui nessa manhã. Quer falar mais alguma coisa, André? Já que você vai falar mais alguma coisa, já faz a oração final, por favor, tá? A parte de oracional eu deixo para quem tem mais experiência. Olha só, eu só queria concluir uma coisinha. Essa questão que você falou é muito importante, né? Porque eu conheço pessoas, por exemplo, que o chá verde, igual você falou, aumenta a pressão. A pessoa toma o chá verde e tem um aumento de pressão. E a questão também de respeitar e conhecer o próprio corpo, no tempo de pandemia, é muito importante. Eu, por exemplo, eu fui uma criança com bronquite.
e eu tenho sensação de falta de ar. Se eu não conhecesse a falta de ar que o meu corpo produz por conta da bronquite que eu tenho desde criança, eu já teria tido muitas vezes no hospital achando que eu estava com Covid e, na verdade, não estava. É só isso. Aí, passo aí a bola para a oração. Tá bom. Quem que está com a gente aqui hoje? Márcia, faz a oração final, por gentileza. Bom dia, Pai Santo e amado, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu te agradeço por essa manhã, por esse programa, meu Pai, que apesar de ser curto tempo, mas nós aprendemos muito, meu Pai. E, meu Deus, dai-nos discernimento de como cuidar do nosso corpo da forma que te agrada, meu Pai. E que se te agrada, meu Pai, é a melhor forma, meu Pai. Pois a nossa saúde é primordial, meu Pai, para que tenhamos condições de trabalhar, condições de cuidarmos da nossa família, Jesus. E até mesmo, meu Deus, de estarmos aqui todos os dias, meu Pai. Todos os dias nós estamos aqui, meu Pai, prontos para te servir. Eu te louvo e te agradeço por esse momento, meu Pai. E abençoa todas as pessoas, meu Pai, que estarão assistindo essa live que vai estar disponível no canal Princípio e Atitude no YouTube, meu Pai. Que os olhos delas estejam abertos e os ouvidos também, de forma espiritual, para entender exatamente a mensagem que foi trazida aqui. Obrigada, meu Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e que a tua luz resplandeça sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda no programa, ainda participando do programa, eu quero dar uma última mensagenzinha que me veio aqui enquanto a Márcia estava orando. Eu acredito que não há nada mais forte. Todos os nossos membros são importantes, mas eu acho que a mente é a mais forte, porque eu me lembrei aqui de um rapaz que ele não tem as pernas, não tem os braços, mas a mente dele é tão forte que ele consegue viver de uma forma saudável, feliz e dar palestra no mundo inteiro. Você já deve ter assistido o vídeo dele em algum momento. Ele não tem os braços, não tem as pernas, só o tronco. E ele vive muito feliz, porque a maior força dele está na mente dele. Então, cuide da sua mente também. Ricardo, Torne ela bem saudável. Diga. Ontem, no Domingo Espetacular, depois quem quiser vai na internet, mostrou uma bailarina, que inclusive ela foi escolhida para dançar em Londres, naquele balé famoso. É uma menina, ela não tem os dois braços. E ela dança, que é uma coisa assim espetacular. Olha, por isso que é Domingo Espetacular. Gente, Deus abençoe. Até amanhã eu vou falar sobre a alma. Tá bom? Fiquem com Deus.